Imaginem o coração, aquele motor incansável que temos dentro do corpo. E se de repente, puf, lhe cortasse o combustível? É precisamente isso que acontece durante um ataque cardíaco. E hoje vamos fazer esta viagem juntos, desde o primeiro sinal de crise até aos passos essenciais para a recuperação. Pensem um pouco neste número, 3 milhões. É um número de pessoas que, todos os anos, em todo o mundo, sofrem um ataque cardíaco. É como se toda a população de uma grande capital passasse por isto. Isto só mostra o quão vital é percebermos o que realmente está a acontecer. Mas afinal, o que é um ataque cardíaco? O nome técnico, um bocado mais comprido, é infarto agudo do miocárdio. Mas de uma forma muito simples, é isto. Uma parte do músculo do coração fica sem oxigênio. E quando isso acontece, essa parte começa literalmente a morrer. É um dano que não volta atrás, um momento que pode mudar tudo. Então, para percebermos bem esta jornada, vamos dividi-la em 4 partes. Primeiro, o aviso. Depois, a corrida contra o tempo. A seguir, o caminho da recuperação. E, por fim, a vida, para lá do hospital. Vamos lá então ao primeiro capítulo. O que é que se sente? E o que é que está a acontecer lá dentro, naquele momento exato em que tudo começa? A causa, na esmagadora maioria das vezes, é uma artéria bloqueada. A analogia do motor e do tubo de combustível é perfeita para percebermos isto. O coração é o nosso motor, certo? As artérias são os tubos que lhe levam o combustível, ou seja, o sangue. O problema começa quando uma placa de gordura se rompe. O nosso corpo, ao tentar consertar aquilo, cria um coágulo. Só que esse coágulo acaba por entupir tudo. E pronto, o músculo do coração fica sem oxigênio. E como é que o corpo nos avisa? Bem, toda a gente pensa logo na dor no peito. E é verdade, é o sinal mais famoso. Mas não é o único, nem de perto nem de longe. Às vezes são suores frios, uma falta de ar que aparece do nada, ou até uma ansiedade que não se percebe de onde vem. E atenção a isto, que é super importante. Os sintomas não são iguais para toda a gente. Nas mulheres, por exemplo, pode ser algo completamente diferente. Uma dor de estômago, tonturas, coisas que infelizmente são fáceis de ignorar. E agora parem um pouco e olhem para isto. Este é talvez um dos pontos mais importantes de toda esta análise. Reparem, mais de 90% dos ataques cardíacos vêm de fatores que nós podemos mudar. Fumar, a tensão alta, o colesterol, são coisas sobre as quais temos controle. E sabem que mais? Esta é a melhor notícia de todas. Significa que a prevenção está em grande parte mesmo nas nossas mãos. Ok, a pessoa chega ao hospital e a partir desse momento começa uma verdadeira corrida contra o relógio. E aqui, cada segundo conta, literalmente. Há uma frase que todas as equipas de urgência conhecem de cor: tempo é músculo. O que é que isto quer dizer? É simples, porque cada minuto que a artéria continua bloqueada, mais um bocado do músculo do coração morre. Para sempre. Por isso, o objetivo é um e apenas um: abrir aquela artéria e fazer o sangue voltar a passar, o mais rápido possível. Certo. E como é que os médicos têm a certeza? Basicamente, com 2 ferramentas-chave. A primeira é o eletrocardiograma, o ECG, que é como um detector da atividade elétrica do coração. Ele mostra logo se há ali alguma coisa em sofrimento. A segunda é uma análise ao sangue que vai à procura de umas proteínas chamadas troponinas. Estas proteínas são um sinal de alarme. Elas só aparecem no sangue quando o músculo do coração está a ser danificado. E com base nestes exames, os médicos conseguem distinguir 2 tipos principais de infarto. O EAMCT, que é o nome técnico para quando o bloqueio da artéria é total. Este é o mais grave, é uma emergência absoluta. Depois temos o EAMCT, que acontece quando o bloqueio é só parcial. Continua a ser muito sério, claro, mas o plano de tratamento pode ser um bocadinho diferente. Diagnóstico feito, é hora de agir. Entramos na terceira fase, a intervenção, o início do caminho para a recuperação, ainda dentro do hospital. E a ação é imediata. É um protocolo que arranca logo ali. Aspirina, mastigada, para ajudar a desfazer o coágulo. Oxigênio, se for preciso, para dar uma ajuda ao coração. Nitroglicerina, para dilatar as artérias e aliviar a dor. E, se a dor for mesmo muito intensa, opioides. Tudo isto em minutos. Cada passo é fundamental. Para os casos mais graves, aqueles de bloqueio total, o tratamento de eleição é a chamada ICP, ou Intervenção Coronária Percutânea. Parece complicado, mas a ideia é esta. O médico insere um catéter muito fininho, guia-o pelos vasos sanguíneos até chegar ao coração e ali, no local do bloqueio, abre a artéria. Na maioria das vezes coloca-se lá uma pequena rede metálica, um stent, para ter a certeza de que a artéria não volta a fechar. Mas atenção, o tratamento não é só o procedimento técnico. É muito mais do que isso. A equipa de enfermagem tem um papel fundamental, porque não olha só para o coração, olha para a pessoa. Eles não tratam só a doença, tratam a forma como a pessoa reage a ela. O medo, a dor, a ansiedade, não saber como se mexer.
Tudo isso faz parte do plano de cuidados. É olhar para o tudo, não só para a parte. E o que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer controlar a dor para o corpo poder recuperar. Quer dizer ajudar a pessoa a voltar a mexer-se, com calma, passo a passo. Quer dizer dar apoio para lidar com o medo, que é perfeitamente normal numa situação destas. E, crucialmente, começar logo ali a ensinar, a explicar o que se passou e o que vem a seguir. Cada um destes cuidados é uma peça essencial no puzzle da recuperação. Mas a alta do hospital não é o fim da história. Bem pelo contrário. É aí que começa a maratona. A fase talvez mais difícil e, sem dúvida, a mais importante, a vida fora do hospital. E a este propósito, um estudo recente descobriu uma coisa muito interessante. De todos os desafios que uma pessoa enfrenta depois de um infarto, um dos maiores é a falta de conhecimento. As pessoas simplesmente não sabem o que têm de fazer. E esta descoberta está a mudar a forma como se pensa a recuperação. O que nos leva a uma conclusão que é mesmo poderosa. O conhecimento é tratamento. Educar, ensinar sobre a doença, sobre a medicação, sobre o que tem de mudar no dia-a-dia, isto não é um conselho simpático. É uma parte essencial do tratamento. É tão importante como qualquer comprimido ou procedimento para garantir que não volta a acontecer. E então, quais são os pilares para evitar um segundo evento? Estão aqui. E se repararem, cada um deles ataca diretamente aqueles fatores de risco que falámos no início. Comer melhor, com menos sal. Tomar a medicação à risca. Manter um peso saudável. Mexer o corpo. Controlar a tensão, o açúcar, o colesterol. Deixar de fumar. E, claro, ir às consultas de seguimento. Repito, isto não são sugestões. São as prescrições mais importantes para uma vida mais longa e com mais qualidade. E por que tanta insistência nisto tudo? Porque os números são brutais. 50%, metade das pessoas que têm um infarto volta a ser internada no primeiro ano. Metade. É um número que nos deve fazer pensar e que nos mostra que a recuperação é um processo delicado e que a prevenção tem de ser levada muito a sério. E com isto, voltamos ao início. Mas agora com uma pergunta. Sabendo que mais de 90% dos fatores de risco estão ao nosso alcance, a pergunta já não é só para quem já passou por esta experiência. É para todos nós. O que é que na nossa vida vale a pena mudar a partir de hoje? A resposta? Essa pode mesmo fazer toda a diferença.